Então, boa noite, pessoal. A gente acabou de fazer um zazen, a prática capaz de iluminar os seres humanos, transformar seres humanos em seres iluminados. E o zazen é essa relação muito próxima, muito íntima que nós temos com nós mesmos. E às vezes parece um pouco estranho esse contato com a gente mesmo, né? Às vezes parece que alguns pensamentos, algumas emoções são muito recorrentes. E a gente precisa também entender que isso é um momento da prática, que nem sempre esses pensamentos eles vão ficar invadindo a nossa mente o tempo todo, que as emoções vão ficar nos incomodando o tempo todo. Não, não. Quando a gente consegue passar, digamos, de etapa, a gente consegue fazer zazen na nossa presença verdadeira, onde não tem pensamentos, onde não tem emoções, nem positivas nem negativas. A gente fica em nossa presença, em uma presença diferente. Durante o zazen, a gente até pode ter sentido determinados segundos dessa nossa presença verdadeira. E essa prática, ela é de sua responsabilidade. A prática espiritual no budismo, sobretudo no Zen, é de sua responsabilidade. Quando você faz ou quando você não faz o zazen, não é responsabilidade de outra pessoa, senão de você mesmo. E lembrar que o zazen, a prática, ela não consta, ela não é apenas ficar quietinho e calado no zafu, na almofada ou numa cadeira. A prática também é quando a gente se levanta da almofada, quando a gente se levanta do zafu, quando a gente se levanta da cadeira. Porque a prática espiritual é a vida toda. Não existe, esse aqui é a minha vidazinha e aqui é a minha práticazinha. Não, está tudo junto, está tudo misturado. E a gente precisa entender isso, não só no nível intelectual, mas no nível assim mais profundo. E é importante quando nós temos essas datas comemorativas, porque a gente começa a perceber, eita, como é que eu estava no São João passado? E isso daí, a vida comum é a vida iluminada. Como é que eu estava no São João passado? Como é que eu me comportava? Como é que eu pensava? Como é que eu sentia as coisas? Como é que eu me relacionava? Como é que eu estou agora? Nós não precisamos ter pressa para colher os resultados. Porque eu sei que quando a gente se dedica a alguma coisa, a gente quer que os frutos daquilo apareçam imediatamente, como uma lâmpada mágica, onde a gente possa esfregar, apareça um ser e a gente tem direito a fazer 3 pedidos, onde geralmente o terceiro pedido é para aquele ser que realiza os pedidos e ir embora. Não tem isso nos desenhos, não tem? A vida, pessoal, a vida tem uma dinâmica própria. No Sansara, as coisas têm uma dinâmica. E é função de nós, praticantes, encontrar a maneira correta de ver, de se relacionar com essa dinâmica que a vida nos impõe.
Aquilo que a gente já conversou aqui várias vezes, as nossas reflexões geralmente são sobre impermanência, as coisas não são, as coisas estão, devido a um conjunto de fatores. Interdependência, as coisas não existem isoladamente. As coisas existem porque existe uma trama de fatos para poder manter aquilo. Imagine nós aqui. Nós estamos aqui e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui. Porque cada um está aí na sua residência. Mas basta um de vocês dar um toque, deixa eu ver quantos toques são. Achou a tecla para sair, pá, magicamente a coisa se vai. A nossa interdependência nesse estilo vai embora. Então, as coisas são impermanentes, interdependentes. Pode observar, nas nossas reflexões, geralmente essas palavras surgem. Impermanência, interdependência. Outra coisa que a gente observa é que a gente fala muito aqui, às vezes, de renascer em vida. A gente não precisa morrer fisicamente para poder renascer, não. As nossas relações no dia a dia, elas permitem que a gente, de repente, vá por um canto e quando a gente vê que não é tão interessante assim, a gente muda a rota. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou um negócio tão interessante assim. Ela disse assim, monge, parece que feio não é mudar de ideia. Feio é não ter ideia para mudar. Eu disse, pronto, é isso. O que é que tem? Errei. A gente erra. E quando a gente erra, a gente não deve ficar preocupado. Errei, essa prática não está servindo de nada. Ah, eu vou abandonar tudo. Eu sou um fracasso. Não, é um processo. Imagine quanto tempo nós temos com certo padrão de comportamento, de emoção, de pensamento, de agir, de sentir, de se relacionar. Eu sei que todos vocês já tentaram mudar, nem que seja um milímetrozinho assim. Não dá trabalho? Dá. Então, como é que você quer que uma coisa mude assim tão rapidamente? É um processo, pessoal. E quando a gente erra, o importante é também perceber que errou, onde errou, o que me levou a cometer aquele erro. Então, nós precisamos ter paciência. Como eu estava dizendo anteriormente, nós estamos chegando ao período de recesso do meio do ano, que geralmente a gente faz por várias razões. Uma delas é a presença da fumaça em nossa cidade, porque apesar de não poder ter fogueira esse ano, quer dizer, já faz um certo tempo que não pode ter fogueira mais aqui na cidade de Campina Grande. Porém, as pessoas fazem porque é um costume antigo. Aí só porque estão dizendo não vamos fazer fogueira, todo mundo vai deixar de fazer fogueira? Alguns vão, outros não. Aqueles que estão mais arraigados na cultura vão fazer, mesmo com risco de levar multas. Então, nesse nosso mundo interno, não é diferente disso. Não é porque a gente sabe que não pode fazer isso, que deve fazer aquilo, que a gente vai deixar o fazer de uma hora para outra. Mas com a nossa capacidade de prática, de observação, aí a gente vai seguindo um caminho. Imagine se, como você estava há 3 anos, o que você sentia, o que você pensava, pode ser que não seja a mesma coisa. Ou pode ser que esteja, só que com menos intensidade, com menos força. Então é preciso que a gente tenha paciência. É preciso que a gente também se esvazie um pouco. Hoje cedo eu conversei com um amigo meu
um grande amigo, diga-se de passagem, e ele disse, ele estava chateado com algumas coisas, ele disse, eu quero ser monge, eu quero ser monge. Eu digo, vamos lá, um passo depois do outro. Eu acho que eu já fui monge. Eu digo, sim, mas vamos lá, um passo depois do outro. Para que tanta pressa? E a paciência ela é importante e a gente pode adquirir a paciência com momentos de calma, com momentos de solitude, com momentos em silêncio, sem fazer tanta coisa. Porque paciência pressupõe um espaço interno. Isso é muito importante. Esse espaço interno, ou seja, não ficar dominado por fluxos de pensamento e de emoções o tempo todo, é muito importante. Então, quando a gente para, respira, conta de 1 a 10, seja lá quanto for, fica um pouquinho quieto, a gente vai ganhando no nosso mundo interior uma espacialidade. A gente recita algum verso, a gente tranquiliza a nossa mente, tranquiliza nossas emoções. E a gente começa a perceber que existe um espaço interno. Esse espaço interno é o que a gente precisa para poder redirecionar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Eu me lembro que quando eu comecei a praticar no Centro Zen, meu professor dizia, quando tinha um retiro, né? Ele dizia, vamos ver se a gente hoje consegue ir dormir sem deixar a televisão ligada. Aí eu ficava pensando assim no começo, mas como assim? É possível essa coisa? É possível, e é justamente para isso, eu entendi depois, é para isso, para a gente ter essa espacialidade. E a prática espiritual, pessoal, a gente precisa saber que o nosso ego, ele é importante, ele tem função e tem posição. Se, por exemplo, imagine só, se toda vez que eu tivesse chateado com alguma coisa, ou tivesse alguma ou muita coisa para fazer, eu digo, hoje eu não vou praticar porque hoje não vai ter o zazen, porque eu estou chateado, então hoje não vai ter zazen. Olha sozinho, cancela tudo aí, diz que não vai ter mais nada. Então, na nossa prática, a gente precisa também destinar um canto ao nosso ego. Isso é importante. Para a gente encerrar, eu queria ler, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma música que eu gosto muito, que ela diz, não mais ou menos assim, ela diz exatamente assim. Mas quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que nós temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, né? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Isso é forte. E o zazen devolve a nossa alma. Eu sei, a vida não para, a vida não para, a vida não para. A vida é tão rara. Vocês conhecem Lenin. O Dharma, afinal de contas, o Dharma é tudo que existe. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. Que possamos nos tornar o caminho iluminado.